expresse às vezes as palavras, mas é isso que eu lhe peço agora, em nome do Senhor Jesus, Pai. Se faça presente aqui nesse ambiente, que as pessoas que possam ver esse trabalho, elas possam enxergar as suas mãos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Sauda a todos com a paz do Senhor Jesus. Aqui, pastor Malaquias falando. Espero que vocês estejam bem. Cavezão tá firmezão? Cavezão, meu parceiro, tá aqui comigo. Vamos nessa, vamos para mais um dia, trazendo um pouco da mensagem, da palavra de Deus. Queria agradecer ao Senhor por essa oportunidade, por essa chance de nós estarmos aqui, podendo falar um pouco da sua palavra, né? E eu queria deixar uma reflexão muito importante acerca de, muitas das vezes, né, a gente quer tomar decisões e a gente é alertado acerca de decisões que a gente precisa de tomar e nós muitas das vezes não damos ouvidos, né? E eu falo isso que eu já passei por situações assim, de não dar muitas das vezes ouvidos ao que o Senhor muitas das vezes fala, usando pessoas, e às vezes nós acabamos sendo levados a sacrificar alguma coisa ou sendo sacrificados porque a gente muitas vezes não dá ouvidos, né? E o mais engraçado nisso, eu queria fazer uma reflexão hoje no livro do profeta Isaías, que vai dizer da seguinte maneira, Isaías 30, né? Isaías 30, vamos ler no Isaías 30, capítulo 30, que diz assim: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, e descem ao Egito sem perguntar à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó, para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes estão em Zoar, e os seus embaixadores chegaram a Rames. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e opróbrio. Peso dos animais do sul para a terra de aflição, de angústia, de onde vem a leoa, o leão, o belisco, a áspide ardente voadora. Levarão as costas de jumentins, as suas fazendas sobre corcovas de camelo, os seus tesouros, e um povo que nada lhe aproveitará. Olha só que coisa interessante aqui. Aqui nós vemos um conselho de Deus para a vida do profeta Isaías, do profeta Isaías, através da vida do profeta Isaías, para o povo de Israel. E a gente vai começar a analisar algumas questões que muitas das vezes nós estamos confiando mais no que as pessoas têm a nos oferecer do que muitas das vezes o que Deus tem falado a nós. Então, o que Deus tem te falado, como você tem recebido as orientações, eu não vou colocar aqui agora, vamos pegar num âmbito, como eu posso dizer para vocês, um âmbito secular. Muitas das vezes você recebe algumas orientações do seu trabalho. Eu falo da vida cotidiana porque a vida cotidiana nós estudamos, trabalhamos, temos casa para administrar, de repente alguns têm ministérios na igreja, têm funções, né, para poder desempenhar e recebe alguns conselhos, algumas orientações que muitas das vezes não é proveitosa. E acaba se valendo dessas condições para que possa obter ou gerar algum lucro, ou se valer de algum momento, e assim a gente vai aprendendo. Eu vejo isso aqui, eu queria só dar uma reforçada, eu queria ler o texto de Isaías 36. Vamos ver aqui Isaías 36, para ver o que acontece. E diz assim, olha que coisa interessante. Aconteceu que no ano 14º do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabsaque desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército e parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo dos lavandeiros.
Aqui eu vou pegar e vou fazer uma análise com vocês do quê? Que aqui recebe uma afronta, né? Mas a gente vai analisar o seguinte, que nesse momento aqui há um livramento. Mas se a gente pegar aqui, segundo Crônicas 32, versículo 1 diz assim, ó. Depois dessas coisas, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-la para si. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, e seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho dos seus príncipes e varões, para que tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim, o povo se ajuntou e tampou todas as fontes, como também se estendia pelo meio da terra. E disseram, por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? E fortificou, edificou o muro, quebrando até as torres, e levantou outro muro para fora e fortificou a Milo, a cidade de Davi, e fez armas, escudos e abundância. Vamos lá no 9. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou os seus servos a Jerusalém. Eles, porém, estavam diante de Laquis, com todo o seu domínio. E Ezequias, rei de Judá, e todo Judá estavam em Jerusalém, dizendo, assim disse Senaqueribe, em que confiais? Vós ficais na fortaleza de Jerusalém? Porventura, não vos incita Ezequias para morrerdes de fomes, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará da mão da Síria? Aqui está dizendo que ele recebe uma afronta. E eu vou falar um pouco desse povo de Laquis. Laquis é um povo muito cruel, que muitas vezes ele interpolava os seus inimigos, certo? E fazia como uma lata de sardinha, ia tirando a pele da pessoa ali, dos prisioneiros de guerra. Então esse povo de Laquis aqui era um povo bem mal, vamos dizer. Aí nós vamos ver o versículo 25. Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fez, porque seu coração exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, e os habitantes de Jerusalém, a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Aí diz aqui que Ezequias teve riqueza, teve glórias, e assim vamos por subsequência. Mas no versículo 25, como eu li aqui, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque seu coração se exaltou. E aí, a gente vai ver o seguinte, aqui não fala o final de Ezequias. A Bíblia se cala por isso aqui. Mas a gente fazendo um estudo aqui, eu fui fazer uma pesquisa, né? Porque muitas vezes eu comecei a desenvolver um interesse pela arqueologia no período da pandemia, né? E nesse período eu comecei a ver que tinha muitas coisas interessantes para a gente poder administrar, que a arqueologia ela trabalha com o que ela encontra, né? Ela trabalha com fragmentos da história. E é interessante que no Museu de Londres tem um material por nome de prisma, que era um material egípcio ali. E aí está dizendo o seguinte, eu até fiz aqui uma anotação aqui, eu vou ler do jeito que eu anotei aqui para vocês, né? Por nome de prisma, esse material está no Museu da Inglaterra com o relato de Senaqueribe que diz: quanto a Ezequias, eu o prendi em Jerusalém quando se prende o pássaro na gaiola, pois não pôde resistir aos meus intentos. Pelo contrário, até me ofereceu o tesouro da casa de seu Deus. E aí nós vamos ver o seguinte, podemos ver que muitas vezes no momento de fraqueza e orgulho, rejeitamos a palavra de Deus. E podemos ter nosso nome lembrado como humilhados. Olha que coisa interessante. Teve Ezequias riqueza e glória em grande abundância, e fizeram os tesouros de prata e ouro, e pedras preciosas, e especiarias de escudo, e tudo que se podia desejar. E também armazém de colheita, trigo, do mosto, do azeite, estribaria toda a caça de animais curais,
currais e rebanho. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas e abundância, porque Deus lhe tinha lhe dado muitíssima fazenda, né? E a gente vai ver o seguinte, que se você analisar bem, Ezequias era um cara bacana, um cara legal, um cara de boa postura, boa índole, mas diante dos problemas, ele muitas vezes recorreu ao Egito, o que Deus já tinha falado para ele não fazer. Então, se você pegar o texto de Crônicas para ler, então vamos lá, você pega Isaías 30, Deus manda uma orientação. Depois você vai pegar aqui para poder ler também. Eu vou falar aqui para vocês. Isaías 32, do versículo 1 em diante, você vai ver o que acontece. Depois, segundo Crônicas 32, 25, você vai ver como que Ezequias procedeu e não fala do final de Ezequias. Aqui só vai dizer pra gente que assim, Ezequias ele se orgulhou, mas ao mesmo tempo que ele se orgulhou, ele recorreu a Deus, mas tudo tranquilo, mas depois veio a calamidade. Mas só que o texto e esse estudo que você pode pesquisar depois num relato de arqueologia, nós temos Luiz Saião que comenta sobre isso, nós temos Rodrigo Silva, que eu estou citando aqui algumas fontes, que também traz essa informação. Vocês vão ver que muitas das vezes, por mais que você seja uma boa pessoa, por mais que você seja um cara de boa índole, um cara que tem um bom pensamento, uma boa intenção, vamos dizer assim, muitas das vezes você pode se tornar orgulhoso. E esse orgulho pode te custar muitas das vezes uma má lembrança. Porque a gente vai falar sobre o momento, e o momento é unidade indivisível do tempo. Então, em que momento você está vivendo? Você tem que esquecer de ouvir a voz do Senhor. E os inimigos que muitas vezes nos afrontam são inimigos cruéis. São pessoas vis. São pessoas que muitas das vezes zombam até da nossa própria fé. Eu não estou dizendo para vocês assim que você vai ser... pode correr um risco de morte, pode estar correndo antes de perder sua casa, pode estar recebendo uma notícia, um diagnóstico, qualquer que seja. Mas se Deus tem uma promessa na sua vida, se Deus já te alertou acerca dos acontecimentos e falou para você recorrer a Ele, recorra a Ele, porque somente Deus pode te socorrer. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Fiquem com essa palavra para a honra e glória de Deus.